Eita. Voltando. Ah, mas aí a gente perdeu. Vale a pena debater. Então, não. Porque Tá. Não, acho que eu só vou falar só falar para fechar essa parte aí, assim, da minha parte, tá? É que Só corta a hora que eu tô falando. Pô, André, duro isso aí, ó. Pô, censura do André, censura do André isso É aí. pra ter gravado, mas é melhor não arriscar e perder tudo de novo. A ideia. Ah, não, mas então não perdeu nada. Não, eu acredito que não. Ah, Então, a ideia, gente, é o seguinte. Um dos males da filosofia, que eu concordo com alguns pensadores, os pensadores contemporâneos que eu falo, tá, século XX para cá, é que essa ideia de analisar o ser humano de uma forma macro, agrupamento de seres, é falha. Você analisar, é necessário ter uma lupa, né? Vamos citar aí os pensadores mais existencialistas, a gente pode citar até nas relações, né? O Bauman trabalhou muito isso nas relações contemporâneas, né? Mas também de uma forma mais generalizada. Mas os pensadores mais individualistas, eles vão trazer o quê? Como trabalhando a moral, até o escritor, pensador Hermann Hesse, ele vai trazer uma ideia do que o ser humano é preciso ter uma lupa também para você ver como é a vida naquele humano. Entendeu? O duro é que são 8 bilhões aproximadamente. Esse é um problema. E aí, por tem isso um que a detalhe. filosofia não acaba. Como bom libriano, eu equilibro o lado individual e o lado coletivo. Você é libriano? Só para provocar, falando em signos, né? Uma das formas de se catalogar as pessoas. Isso não vai, vejo horóscopo, nada disso. Nem pegar mulher, mas nada. eu gosto assim. Nem pra sair com as menininhas? Da ideia de dividir e tentar basicamente traçar um parâmetro com base na época que a pessoa nasceu e ponto. Até aí eu acho legal. Acho legal. Isso, acho legal. Então, falando assim, a pessoa nasceu em... Por exemplo, as eras que a humanidade viveu, que estão relacionadas ao signo, digamos assim, a era do bezerro de ouro era a era de Áries, né? E pegando a roda dos zodíacos ao contrário, quando Jesus nasceu, era de peixes, símbolo do cristianismo. E agora, dos anos 2000 para cá, estamos na era de aquário, é o peixinho dentro do aquário. A Europa, que tornou o cristianismo a maior religião, hoje é um continente pós-cristão. Os Estados Unidos caminha para isso e o Brasil também. O Brasil é o maior país cristão do mundo. E espírito. Então, verdade, espírito lato mesmo. senso, espiritismo é cristianismo, né? Mas é kardecista, assim. Sim. Só para falar assim, que eu acho interessante. Mas assim, o que eu quis dizer com a era de aquário? É que é uma era que o cristianismo vai perder espaço. Tanto que está entrando em cena o islamismo, está crescendo com força na Europa, na África, na Ásia também. E eu acredito, André... Quando chegar no Brasil, eu acho que vai ser a gota d'água. André, eu acredito, sabe que... E também o judaísmo. Pasmem, uma religião não proselitista, na medida que o DNA e tal estão achando os judeus das tribos perdidas, são 10 tribos perdidas aí, e eles estão fazendo techuva. E uma coisa que eu acho interessante é que também nós temos vamos falar do Bauman agora, mas uma fé muito líquida, né? Sim. Hoje não tem... antigamente, você pegava a vovozinha, tempo da vovozinha, ela no meu caso eu falo, era católica, apostólica, romana, o terço, né? A novena, a missa e tal. Hoje, pega o pessoal, o cara é católico, evangélico, mas eu gosto de bater no tambor, vou lá num terreiro,
mas eu gosto de ver os signos. Se o cara fala da Cabala judaica e poder me ajudar, eu vou lá também nesse cara. Falaram que aquele cara aplica o reiki, o cara é budista, o cara tem um discernimento melhor, eu vou lá naquele cara também, quer dizer... Aquela monja está fazendo sucesso no Brasil. Monja põe. Exatamente. Muito sábia, gosto das ideias da monja põe. Os rabinos o rabino mais visto do mundo é brasileiro, o Rabino Rony. Tem também o Rabino Dudu Levinzion, que também tem o Yaakov, tem vários rabinos, principalmente os brasileiros são os mais vistos do mundo. E aí eu pergunto, por que um país dito cristão tem os rabinos, e olha que o judaísmo em última instância, ele nega e combate o cristianismo. Mas não é uma questão só de negar, né? Eu acho isso muito forte. Não é só falar assim, por exemplo, eu desacredito na sua religião. Sim. Né? Porque pra gente todo mundo é ateu um pouco, né? Sim. Porque você vai acreditar em Krishna, Ganesha, você fala, não. Então eu sou dentro da sua religião, eu sou um ateu, cara, então eu não acredito. Sim. Só que nem aquela coisa assim, eu não acredito. Não, o judeu e o cristão, os caras batem cabeça mesmo, né? Porque geralmente o pessoal tem em mente que é um muçulmano que chega dando porrada, né? Mas na verdade... O judeu não vai assim partir para as vias de fato, vou dizer, sim. mas ele é muito mais contundente na dialética, na dialética, exatamente, muito mais contundente, muito mais. Rapaz. É o ser, gente, se manifestando. Tá fedido esse ser. É o ser se manifestando. Agora o Tutu vai... Agora eu tenho que bater o tambor lá na floresta que tá na hora de mudar. Porque eu tenho uma vilazinha de porco, né? Aquele sonho dos porcos fantasia de padre com machado. Eu tenho que ir lá resolver. O cara sonhou, sonho é uma coisa complicada mesmo. Bom, dá pra gente fechar? Você quer o André? Tá aberto aí, cara. Eu acho que é a síntese disso aí. Para fechar, vamos tentar assim, equilibrar. Para ficar mais agora mais de boa, para fechar, e aí eu vou ficar só espectador, porque eu não assisto, sou burro pra caralho. Os animes que vocês falaram que tem sentido, fala do ser, fala sobre morte, pós-morte, ideias religiosas. Um é japonês, hinduísta, mas fala dos nomes do alfabeto hebraico. Né? Indica o pessoal, fala aí um pouco e indica o pessoal também, né? Pra indicar, assim, não me vem na ponta da língua agora, deixa eu pensar um pouco. Turma da mão. Turma da mão é muito bom. Turma da mão é muito bom, assim, mas um desenho, um cartoon, né? Que Turma da mão virou um cartoon, eu recomendo Scooby-Doo. Scooby-Doo é muito bom, cara. Agora, anime, cara, aqui tem muita coisa, é uma enxurrada, assim. Então espera, vai, André. Não, vai você, vai. Uma enxurrada de animes, assim. Começa dos melhores. Você pega os que estão em alta Três hoje. melhores. Estão em alta hoje, a gente tem o Demon Slayer, o Kimetsu no Yaiba, pra quem prefere assistir em japonês, que eu acho que é raro alguém que prefere assistir em japonês. Fala mais alto. É melhor, hein? Eu tô nem Faz escutando. muita diferença. Eu prefiro. Faz muita diferença Assistir em japonês? Eu prefiro também. Sim, com a legenda. Com a legenda. Porque tem elementos da cultura japonesa que não são adequadamente traduzidos. Nomes assim. Que entra, não só nomes, mas tem coisas, por exemplo, o mangá do Yu Yu Hakusho, que eu particularmente recomendo. Eu fico até hoje em dúvida na minha visão de saber qual que eu prefiro, se é Yu Yu Hakusho ou Cavaleiros do Zodíaco. Mas eu pendo para os Cavaleiros dos Zodíacos por ser o primeiro, mas Yu Yu Hakusho acho top. Naruto também é vasto, ele começa mais infantil, mas é impressionante como o enredo vai chegando num ponto que fica incrível. E tem vários elementos. No Yu Yu Hakusho, no anime, no mangá, o Yusuke está com um negócio triangular na cabeça e aquilo tem um sentido na cultura japonesa, com as superstições dele, a ver com morte. Por exemplo, o nome do personagem Kuwabara é uma superstição também que Kuwabara, quando a pessoa passa por um determinado... Então, tudo tem alguns contextos ali que se perdem na tradução, na dublagem. O Naruto também você vê
muitos elementos do folclore japonês. Sim. Por exemplo, a raposa 9 caudas seria a Kitsune, que a raposa lá, elas são seres elementais, representam a natureza. Se não me engano, eu acho que eu vou errar, mas são 13 Kitsunes, 12 elementais e um negro. Ele representa o mal. Não o mal, assim, ele representa... Pô, tem que ser negro? André, então, vamos processar. Quem que escreveu isso aí? Esse é o problema. Quem que escreveu isso aí? A tradução não fica boa. Quem foi o japonês que escreveu isso aí? A tradução lá, se você pegar no japonês, não é. Vai falar preto. Não tem nada a ver com isso. Vai falar Mas preto. a tradução Mas aí é abrasileirou a coisa. né? mas ele representa Ferrou. o desespero, a raiva e sentimentos assim. A gente tem o de 8 caudas, que ele também é representado como um Oni, que é o Shiuni. Mas é raposo também? Não, ele é um polvo todo. Cada um é uma polvo besta, todo. um animal É. diferente. É um polvo touro. Aqui pra baixo, torso pra baixo é o polvo e aqui é touro. Ah, pelo amor de Deus, você gosta disso? Tem um que é. Não, você Mas já ouviu falar em mitologia grega? É isso daí. Ah, pelo amor de Deus, é uma mitologia. Versão 3.0. Naruto você não precisa assistir não, mas tem um interessante que. Não, pode passar aí que eu quero assistir agora, porque o Fora próximo de vídeo eu quero falar. contexto não faz sentido, mas no contexto. Tem um que é interessante, que é o de 4 caudas, você vai conhecer ele, que ele é o Son Goku. Você já assistiu Dragon Ball? É o Son Goku, é o gorila. Ah, eu entendi o som do cu, cara. Mas Eu falei, como que o cara vai criar um negócio pra passar pro molecado TV que chama som do cu? Son Goku. Goku. Ah, só um Goku. Que é o Pô, nome do Goku. se me desculpe pelo palavrão aí, palavrinhas, né? Mas. E uma coisa interessante, Vai pra lá, Chico. que aparece lá pra frente, bem depois, aparece a mãe do Naruto. A mãe. E ela é a representação exata de como seriam as kitsunes na forma humana. Cabelo grande, uma voz mais tranquila pra falar com você, pra te enganar. Ah, ela é E ruim. você percebe que pro João Não, ela é Vitor boa. falar dessa figura de linguagem introduzida pelo anime, ele usa termos em japonês, né? Kitsune, né? Que é a Kurama, que é a raposa. E Eu sou. E há uma riqueza cultural por detrás, por detrás desses conceitos. Cultural é tem um sim. universo paralelo que parafrasia, eu acho que essa é a grande sacada, parafrasia com a nossa realidade. Porque eu acredito na Seria um tese metaverso, esses negócios de metaverso. de atribuir algum sentido a essa existência. Partindo da ideia de que não vou entrar na dualidade se existe um sentido ou se não existe. Se não existe ou se existe, eu acho que aqui falando filosofia da Dilma, o importante é eu criar um sentido para ele. O cara mandou som do cu aqui, velho. Eu vou esperar o quê? Ele é muito grande o anime. Ah, fala mais alto, tu vira pra lá, senão Não, eu vou ter que ficar O falando em libras. O anime é muito grande, que é o One Piece. E o Naruto também é grande, o Naruto tem 700 e poucos episódios. E o Naruto começa criança e termina adulto, O Naruto né? tem um grande desenvolvimento. Qual que chama o outro? One Piece. One? Ele é de pirata. Mas não é, sei. não é a questão dos piratas que eu quero chegar. É a questão das várias ilhas. Tipo assim, Esse eu não assisti, mas já me recomendaram. não chega. É o Saulinho, meu sobrinho. O criador ele criou várias ilhas que você tem lá, que você vai viajando. Não assisti tudo, mas eu vou vendo pedaços assim no Facebook, no Instagram. Falando isso, ó, Black Mirror, última temporada, ó, uma bosta. E cada ilha, ele traz uma temática diferente. Por exemplo, na temporada atual, que foi o que eu vi, é uma ilha que traz essa pegada já japonesa. E no começo ele tira totalmente a pegada japonesa, faz bem pirata mesmo. Com as vestimentas diferentes, dos piratas Hollywoodianos. hollywoodianos. Como chama lá? O Jack Sparrow. Jack Sparrow. E cada ilha vai trazendo uma temática diferente. Tanto que tem uma ilha que ele chega, que são os do governo mundial, que são os caras que comandam o mundo todo, que lá eles são atribuídos os nomes de Tenryubito, que na tradução ficaria dragão celestial. Dragão Celestial. São... E a ideia deles é tão... Fugiu o termo, mas eles acreditam que eles não devem esperar o mesmo ar que você. Nossa. Tanto que eles usam uma proteçãozinha na cabeça para esperar um ar puro.
Agora música. Mas é muito bom. Tem essa. O que eu queria chegar é que ele tem essa. São várias ilhas que estão passando e eles abrangem várias coisas diferentes. Uma parte japonesa, tem uma parte que pega a cultura pop e aparece zumbis. Mas realmente ele abrangendo tudo. Ele vai pegando tudo. Pegando É impressionante a quantidade de elementos, como os personagens. Por exemplo, você falou de esquizofrenia, de várias. É como se. Quando eu vejo modelos terapêuticos, tem a Gestalt, tem a fenomenologia, Sim. a psicanálise, A soma, parece que terapia. tudo isso cabe dentro do anime. O enredo do anime, a complexidade do personagem é muito superior, desculpem, né, o Netflix, muito superior a Netflix também passa bastante anime. Tem um anime. Muito superior ao enredo que nós Do The estamos Walking Dead. acostumados com. Por exemplo, eu nem assisto. A gente chamava de enlatado norte-americano. Por exemplo, eu curto as séries americanas muito, muito da hora, tal. Tem outras séries. Acho que as novelas brasileiras e mexicanas são boas. Pelo menos as antigas, né? Pelo menos as antigas, não sei as de hoje. Os animes, em termos de desenho, para mim não tem boca. O japonês domina, assim, em termos de qualidade. E as séries americanas são boas, mas assim, se fosse catalogar tudo isso junto, eu com Partiria certeza pro anime. o anime é uma filosofia muito complexa, muito. Você acha sentido ali para o que você acredita. É criativo. Você vai. Se você é niilista, você vai gostar. Se você tipo, sei lá, mas você vai achar alguém que combina ali Alguém com que sua você fala, personalidade. aquele cara ali sou eu. Exatamente. Mais ou menos Uma isso. recomendação. E fora toda a realidade no entorno, te faz ver a realidade, a sua realidade, abre perspectivas. Eu acho que essa é a sacada legal. Caramba, Eu de acho- Parmênides Zerak controlar o anime. O que eu acho bacana pra você começar a assistir, a gente até falou dele, é o Fullmetal Alchemist. Existem dois. Vai esse ser tem o Fullmetal Alchemist normal o tradicional. e Eu o acho que Fullmetal esse Alchemist Brotherhood. começa do Você tradicional. pode assistir o tradicional, os dois até certo ponto vão seguir a mesma história, só o final que difere, porque o que aconteceu no final. Eu não assisti inteiro, mas eu quero assistir. Não sei se tem. Enquanto o tradicional ele acompanhava o mangá. Olha o spoiler. Então, não vou contar nada de... Ah, você vai contar pra mim Não vou agora? contar nada do anime. Ele acompanhava Tem o mangá. Netflix? Tem. Um dos dois tem. Não sei qual. Eu acho que tem. Tinha. Vai ter que procurar o tradicional. Tem um site que tem anime. Eu vou buscar, eu acho. Qualquer coisa Mas- deixar até. Mas o tradicional, ele acompanhava o mangá. Então, Vou lançava até o mandar capítulo aqui. do mangá, ele fazia um episódio. Aliás, pessoal, pode deixar nos comentários, tá? Qual série você acha interessante, que a gente pode estar dando uma olhada e ver que a gente pode estar extraindo aí, tá? Anime, beleza? Filmes, a gente pode ter muito filme bacana, com bastante conteúdo para explorar. Legal, beleza? Então, dou até uma dica aqui de um filme que é fantástico para quem já assistiu para concordar comigo. E Clube da Luta. tem canais no YouTube que faz psicologia com base em animes. Vou te mandar uns, você vai ver a complexidade. Aí, voltando, o Fullmetal Alchemist, ele é muito bom. Tem a parte tensa, tem a parte... Só do que se trata, é o quê? Só assim pra você falar, do que se trata. Ele é um anime que ele é baseado difícil de falar, na assim. alquimia. Na alquimia. Bem cru, assim, bem cru. É baseado na alquimia. Alquimia idealizada de troca equivalente. Não que você vá criar algo. Sei. Para você ter Que algo, seria você o tem que verbo trocar. parar. Só Deus cria do nada. Você tem que trocar Você tem algo. que trocar. Cala a boca, crente. Você tem que trocar. E aí envolve a busca pela pedra filosofal. Que a Veio Harry Na Potter. tradução veio pedra Ixi, filosofal. não comenta essa blasfêmia, não. Ó, gente, a gente gosta do Harry Potter, não gosta do Harry Potter? Na tradução veio como pedra filosofal. Que a pedra filosofal ela tem a capacidade de criar. E agora? Digamos assim, é alguma relíquia que Deus deixou. Ah, Deus que deixa. Vai ser se a André não for pro céu, eu tô feliz. É assim, quem joga jogo vai entender que você entrou no modo Deus ali. No jogo, tá? Não tô falando da não.
Você pega o negócio e vai criando o que você quiser. E aí é muito bom, porque tem um personagem ótimo de alívio cômico, que é o Miles Huge. Ele pode estar no meio da treta lá, brigando com o T-0. Vai falar uma merda. Não, ele vai Aqui, tirar ó, a foto da você, filha. Animes Online. Procura aí, você vai achar. Animes Online. Pode falar pro pessoal ali? Opa! Animes Online, galera. .cc/tv. .cc/tv. Animes Online, ó. Ele tá no meio da guerra assim, ele tira a carteira do bolso e fala: eu sei que a situação tá feia, mas você vê essa foto da minha filha, ela não é linda. Interessante. Esse Então, sou eu. ele é muito bom, é um anime bom pra você começar a assistir. E a trama é boa. E tem essa parte também, a gente tem a Pedra Filosofal, que vem traduzido como Pedra Filosofal. Tem a alquimia, tem a questão da alma, que para não dar spoiler, mas tem essa questão da alma, do corpo. Bacana. E tem também os mitos, como aparecem quimeras, essas coisas assim. E o lance do anime também envolve uma certa paciência. Porque, por exemplo, Yu Yu Hakusho e Naruto, vou pegar esses dois que eu acho top. Começa muito básico, muito elementar e chato. Só que é impressionante. Yu-Gi-Oh! Como que à medida que passa vai ficando cada vez melhor. Como que Há uma evolução. não é aquela coisa constante assim que exatamente. Começa muito ralézinho e termina uma coisa, poxa, como que o cara pensou isso? Você fica tanto que quem consome isso, eu tinha amigos que tava assistindo o anime, aí chegava naquele momento, o cara ia atrás do mangá, baixava online, perdia tempo ali lendo na tela do computador, porque aqui no Brasil não tem mangá. Enfim, tem, mas tardiamente publicado. Então, para ver como que aquilo é envolvente, como aquilo vicia. Poxa, tá vendo? Acho que esse é o nosso episódio. Aumenta a indústria de games. Esse episódio tinha que ser o início à ontologia e aos animes, né? Inclusive, eu não assisti ainda, eu quero assistir um para falar aqui também. Eu faço de biscuit, inclusive articulado e tal. Você faz o bonequinho? Sim, fiz pro meu filho. Aí, ó, um negócio gostoso de fazer. Vou trazer mostrar aí. Terapêutico. É uma forma de terapia. Bom, acho que dá para arrematar, né? Arrematar. 1h, a sorte nem às 3, né? É filosofia vazia ou não é? É filosofia vazia. É filosofia vazia, entendeu? Começamos lá, Parmênides de Heráclito de Éfeso, e acabamos no Chapolin Colorado. Aliás, o Bolanhos era foda, tá? Aquilo sim era herói, o anti-herói. Beleza? Beleza. Fechou então? Beijo no coração. Next time, take care. Isso, auf Wiedersehen. E como diria Clarice Lispector, se me deram pelo menos a oportunidade de gritar, então eu grito.